Pastor, que pergunta é essa? Pergunta mais mórbida, funesta, fúnebre. Não combina com esse momento que nós estamos buscando de um lado e de outro razões, esperanças para poder superar esse momento onde o vale da sombra da morte se instaurou na nossa nação, e não apenas no Brasil, mas no mundo, através dessa pandemia. Preste atenção. Para responder essa pergunta, que é fundamental, nós precisamos entender que só é possível estar pronto para morrer agora, amanhã, qualquer que seja a causa, se nós aprendermos de fato a viver como Cristo assim viveu. Já dizia um dos nossos poetas, viver é uma arte, só que é preciso tomar cuidado. Viver é aprender a lidar com as situações do dia a dia, como Paulo nos ensinou, e já vimos isso, pois eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E essa arte que vai se desenvolvendo no decorrer da vida, e a vida é uma arte a ser aprendida com as experiências, quer sejam favoráveis ou desfavoráveis, nós temos que tomar cuidado, como diz a canção. Porque a questão não é apenas superar um momento. A questão não é conseguir alcançar aquilo que se quer nessa dimensão da vida. Temos que tomar cuidado com a forma que nós alcançamos aquilo que nós queremos. E temos que tomar muito cuidado, ter muita diligência com a maneira que nós administramos o nosso viver. Só está pronto para morrer agora, ou seja, quando for, da forma que for, se você aprendeu a viver a vida em Cristo. Inclusive Jesus disse em Mateus capítulo 16, que aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la-á. Que aquele que perder a sua vida por amor a Ele, esse sim vai ganhar o que é vida. Então nós vivemos um momento em que a sobrevivência nesse cenário, e não apenas por causa do cenário da pandemia, o ser humano em si faz de tudo para poder sobreviver, para poder viver. Porém, se nós não vivermos do jeito de Cristo, em Cristo, nós não estaremos prontos para morrer. A morte sempre vai ser um assombro. Detalhe, aqui eu não estou sendo insensível com o sofrimento, o choro, o luto de quem vive por ter perdido um amigo ou um ente querido. Inclusive, nós temos passado por um momento de luto na história da nossa igreja, onde uma família, algumas irmãs, perderam o irmão por causa dessa triste enfermidade da Covid-19. Eu pude ligar para elas na quarta-feira e falei sobre isso, que era tempo de choro, tempo de lamento, do luto, orando por elas e com elas, falei e orei, que o choro faz parte desse processo terapêutico de reconstrução, quando nós perdemos alguém, que nós não podemos negar a realidade da perda, temos que chorar o luto, mas em Cristo, o choro pode durar um tempo, pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria é uma resposta. Então, para que você consiga responder se você está preparado, e muito mais do que responder, ter essa consciência de que está preparado para morrer, citando as palavras de Paulo, o morrer para mim é lucro. Mas Paulo, por que você não tem medo da morte? Por que, meu irmão, minha irmã, você não precisa ter medo da morte? Nós não precisamos temer a morte, andarmos assombrados pela possibilidade da morte ou presença do vale da sombra da morte, como temos enfrentado na nossa nação, porque nós temos vivido em Cristo. O morrer é lucro,
porque o viver é Cristo. Hoje eu quero olhar para um texto da palavra de Deus, que nos ensina a respeito disso. A forma de que essa pessoa, que ao começar o seu ministério, começar a sua caminhada messiânica, estou me referindo a Jesus de Nazaré, a proposta que ele teve logo de início, pelo diabo, para poder administrar a sua vida. E nós vamos aprender no Evangelho de Mateus, capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar? Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e cremos que nesse momento o Teu Espírito pode nos ler através dela. E nós queremos perceber a leitura que a Tua palavra faz de quem nós somos. Que a Tua palavra nos confronte e revele a nós mesmos quem nós somos. Para que possamos, ao contemplar quem somos, possamos viver pelo poder do Espírito Santo, na graça de Jesus, para a glória de Deus Pai, aquilo que Jesus nos dá, nos concede, a si mesmo, nos conduzindo para sermos conforme a sua imagem. Confronta o nosso coração, fale ao nosso coração, queremos nos arrepender, diante de tudo aquilo que a Tua palavra trouxer à tona da nossa consciência, pelo poder do Espírito Santo. Queremos experimentar de um arrependimento verdadeiro, genuíno, profundo, para a glória do Teu nome. Fala conosco agora, em nome de Jesus, amém. Amém. Que episódio contundente, intrigante, é esse que nós acabamos de ler. Se você voltar algumas páginas, ou uma página da sua Bíblia, no capítulo 3, logo no final nós temos uma narrativa maravilhosa, acontecendo com Jesus. João Batista, ao avistá-lo, convida para o batismo, e em toda aquela situação, ele vai dizer que não é digno de batizar, tudo aquilo, e Jesus diz que tem que ser batizado, e agora Jesus, experimentando do batismo, diz o texto sagrado que o céu se abre. O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e uma voz dos céus proclama: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Imaginem só essa experiência. Porque aqueles que estavam presentes, provavelmente ouviram. Porque depois de um certo tempo, Mateus vai narrar tudo isso. E agora nós temos esse Jesus, que acaba de ser batizado, começa agora oficialmente a sua caminhada ministerial, ainda não realiza o seu primeiro sinal, mas nós temos, o sinal vai ser relatado apenas em João, que no caso é a transformação da água em vinho, mas nós temos agora Jesus passando
pela linda e maravilhosa experiência da confirmação comunitária do batismo, mas algo diferente acontece. A profecia dos Salmos, que diz: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, se cumpre na pessoa de Jesus. E agora os céus abertos, essa voz brada, é clara. Imagine só, o coração de Jesus, a alma, o ser, ouvindo aquela voz que ele sempre ouvira durante toda a eternidade. E agora nessa experiência comunitária onde está sendo realizado o batismo, ele ouve: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E o Espírito Santo vem com uma forma, dá para perceber, dá para ver. Só que aí nós temos, no capítulo 4, esse Espírito Santo procedente do céu, oriundo da voz, da presença daquele que brada: este é meu filho. O Espírito Santo vem, conduz Jesus para o deserto. Eu fico às vezes imaginando, dando movimentos, colocando imagens, imaginando o que aconteceu ali. Imagine Jesus todo feliz por aquele momento, e o Espírito Santo fala: eu vou te levar para um lugar agora. Jesus, como sempre for obediente, diz: amém, vamos. Que lugar é esse? É o deserto. Tudo bem, vamos para o deserto. Acabei de sair aqui das águas do Jordão, um lugar fresquinho, úmido, gostoso. Deserto, lugar árido, seco, aquele calor, como diz em Minas, de rachar mamona. E diz o texto que o Espírito Santo o conduz, e Jesus fala: o que eu vou fazer lá? A resposta foi: você vai conversar, você vai ter um diálogo com um ser, uma pessoa, o diabo. Meu Deus do céu. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ter esse embate, para viver uma experiência que vai capacitá-lo a viver toda a sua vida, apesar que são mais 3 anos dali para frente. Mas o que me chama a atenção é que para Jesus viver a vida que ele viveu, ele é revestido pelo poder do Espírito Santo, é visitado pelo Espírito Santo, a sua identidade é confirmada, é declarada da parte de Deus, mas ele precisa não viver isso apenas para si e em si. Ele vai ser tentado, provado, colocado numa situação em que tudo aquilo que foi experimentado no Jordão pudesse ser sabotado no deserto. Só é possível estar preparado para a vida, entendendo que a vida tem esses altos e baixos. A vida tem um momento gracioso em que nós ouvimos a voz do céu, mas na vida também haverá uma outra voz, tentando nos desfocar, tirar a nossa instabilidade, tirar o nosso chão, defraudar a nossa identidade. Teremos a voz de Deus, mas também teremos outras vozes, tentando de alguma maneira nos confundir. Nos confundir. Mas só é possível estar pronto para morrer se você estiver pronto para viver. E a primeira lição que eu aprendo é que só está pronto para viver quem entende que a vida é feita de altos e baixos. Do Jordão e do deserto. Da voz do Pai e da voz do diabo.
da graça do momento do batismo e o momento tribuloso da tentação. Viver é ter essas inconstâncias. Não necessariamente dentro de si, mas ao redor de si. Tem momentos que tudo vai estar do jeito que nós gostaríamos que estivesse. Mas tem outros momentos que tudo vai estar completamente diferente. Mas isso faz parte. Ter ido ao deserto, num tempo, diz o texto, 40 dias jejuando, e aí o que nos dá a entender é que no final, depois daquele tempo que Jesus já está fragilizado fisicamente, por ter jejuado 40 dias, nós temos agora o diabo se aproveitando, procurando se aproveitar daquela ocasião. Por isso que a primeira tentação é transforme essas pedras em pães. Afinal de contas, o versículo anterior diz que Jesus estava com fome. Teve fome. Então, se eu quero aprender a vida, se eu quero viver de verdade, eu preciso viver em Cristo. Eu preciso viver como Cristo vivera. Eu preciso ter Cristo vivendo em mim, através de mim. Eu preciso ter a compreensão que na vida as coisas vão oscilar. Diante disso, nós temos a repetição por parte do diabo de quem Jesus era. Algumas pessoas interpretam, e de maneira equivocada, que o diabo estava tentando colocar em xeque, no sentido de, se você é o Filho de Deus, tentando trazer uma dúvida para a mente de Jesus, para o coração de Jesus. Se tu és o Filho, faça isso. Não, o diabo está dizendo exatamente aquilo que Deus disse. Já que você é o Filho de Deus, já que você acabou de ouvir uma voz a qual eu não consigo dizer que você não ouviu, eu não consigo negar essa realidade da voz de Deus para você, Jesus. E já que você é o Filho de Deus, então eu quero te propor alguns caminhos para que a vida seja uma vida maravilhosa para você. E isso faz parte de quem o diabo é. O diabo não vai necessariamente negar o que Deus diz. Nós vamos até ver um pouco mais à frente que ele cita o que Deus diz. Foi assim lá no Jardim do Éden. E Paulo vai dizer que da mesma maneira que Adão pecou no Jardim do Éden, o pecado entrou pela humanidade através desse homem, a graça, a salvação, a redenção entra através do segundo Adão, que é Jesus. E lá no Jardim do Éden, nós temos Adão e Eva. Quando a serpente, o diabo, se aproxima de Eva, vai perguntar: e aí? Por que você não come? Deus disse que nós não deveríamos comer, porque do dia em que dela comermos, certamente morreríamos. Aí o diabo pega aquelas palavras, confirma aquelas palavras, porém deturpa o significado delas, tirando-as do contexto que Deus assim deu, mostrando que não é bem, não, Deus falou, mas a questão é que você não entendeu direito o que Deus quis dizer. E essa é uma das ações do inimigo para nos fazer viver a vida sem o cuidado devido. Viver a vida tentando ganhá-la, sendo que Cristo diz que nós deveríamos perdê-la para poder achá-la. Tentando fazer com que nós trilhemos uma história com facilidades. Além de tudo isso, a nossa alma tem em si um instinto de sobrevivência. As pessoas querem sobreviver. O ser humano quer sobreviver. Até quem atenta contra a própria vida cometendo um suicídio,
O que está por trás de tudo isso é um desejo de viver. Essa pessoa queria tanto viver que não conseguia admitir permanecer vivendo com um determinado problema. Então, ao tirar a vida, pensa que vai tirar o problema. Porque ela ama viver e viver sem aquele problema. Eu não estou aqui romantizando o suicídio. É algo terrível. Mas não é uma negação de que a pessoa não queria mais viver. A pessoa já não conseguia mais continuar a viver com aquela realidade. Então, o diabo vai tentar você da mesma maneira que tentou Jesus. Você vai viver? Deus disse para você que você é o filho amado dele? Então eu quero te mostrar algumas implicações para que você viva diante disso. A primeira tentação que Jesus coloca diante, ou que o diabo coloca diante de Jesus, a primeira tentação que Jesus experimenta do diabo, sem ceder a ela, diga-se de passagem, transforme essa pedra em pão. E a resposta de Jesus nos mostra que aquilo que é sim necessário, o pão, não é mais importante do que o pão da vida. Em nenhum momento Jesus vai negligenciar a necessidade de um ser humano comer e beber. Prova que ele realiza milagre da multiplicação dos pães e dos peixes por perceber a multidão faminta. Então Jesus não está negligenciando ou negando essa realidade e necessidade básica que nós temos. Mas naquele momento, como Jesus estava num processo de jejum, de aliança com Deus, de preparação para viver o seu ministério, o diabo vem e oferece uma forma dele resolver o problema dele, mesmo que isso custasse a quebra do jejum, a quebra do que ele estava realizando junto ao Pai. Porque o jejum é um momento em que a pessoa se abstém do alimento físico para poder relembrar que existe um alimento essencial além daquilo que é físico, que é o pão da vida. Não é o passar fome. Mas depois de 40 dias, Jesus teve fome. E aí o diabo percebeu a fome, a necessidade legítima e ofereceu esse caminho para transformar pedra em pão. Se você quiser viver tomando cuidado com a vida, para que não venha temer a morte, para que esteja preparado para morrer, seja quando for, seja como for, você precisa resistir em Cristo, aprender em Cristo, desfrutar dessa conquista de Cristo, de que por mais que nós tenhamos necessidades legítimas, os fins não podem justificar os meios. Porque se os meios utilizados para alcançar determinado fim, finalidade, alguma coisa, são meios ilegítimos, ou que deturpem, quebrem a nossa relação com o Pai, saiba que tudo isso perdeu o sentido. Por mais que você consiga, por mais que você tenha aquilo que você gostaria de ter, e agora abastado você continua a viver. É uma vida que você está ganhando por si, mas que não tem a ver com uma vida por amor a Cristo, que admite até perder, para poder de fato ganhar aquilo que é válido. Transforma essas pedras em pães. Quando Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Jesus está dizendo, não, eu não preciso provar nada para você. Você mesmo disse que eu sou o filho de Deus, e agora está pedindo para que eu prove para você, prove para mim. Não preciso provar nada para ninguém. E se nós quisermos viver a vida em Cristo, com Cristo e de Cristo,
temos que ter a consciência libertadora que não precisamos provar nada para ninguém, nem mesmo para o nosso ego, para o nosso ser. Tem pessoas que tentam provar que são filhos e filhas de Deus. Só que eu quero te dizer, tem que bastar, é suficiente esse amor que provém do Pai. A voz que diz que tu és meu filho amado, esse amor tem que te bastar, para que qualquer outro amor que você venha viver, quer seja por algo ou por alguém, não se torne um ídolo em você. Para que você não caia na tentação de transformar pedras em pães, ou mesmo na fantasia de querer transformar algo que não pode ser uma outra substância. Quando nós estamos vivendo firmados na voz de Deus, que diz que nós somos o filho amado dele, nós não caímos na tentação de querer fantasiar a transformação de pedra em pães. Talvez por você não ter se firmado na voz de Deus, que você é um filho e uma filha amado, você está tentando transformar pedras em pães. Não vai conseguir. Enquanto Cristo não for suficiente, e é nele que nós somos amados, enquanto o amor do Pai não for suficiente em você, você vai cair na tentação de querer transformar pedras em pães sempre que a carência bater. Cuidado, talvez você esteja fantasiando o transformar pedras em pães. Segunda tentação, agora tem a ver com o cunho religioso. O diabo vai dizer, então faz o seguinte, Jesus, sabe a cidade santa, o pináculo do templo? Vamos lá, olha para isso. Já que você é o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Olha só que declaração. O diabo está citando o Salmo 91. Lembra o Salmo 91? Que nesse tempo é usado muito para falar, praga nenhuma chegará à sua tenda, então permaneça na sua casa. Não é que eu não estou fazendo política de fique em casa, nada disso. Inclusive quem tem que tomar essas decisões são os órgãos responsáveis, são aqueles que entendem. Às vezes a gente acaba querendo adentrar numa área que não é nossa e responder como se fosse um médico, um cientista, é uma besteira isso. Mas foi muito usado esse salmo, praga nenhuma chegará na tua tenda, então fique na tua tenda para que a praga não te alcance. E aí nós temos agora Jesus dizendo, você está citando uma parte do salmo, mas está esquecendo de que nós não podemos viver a realidade que o próprio Cristo, que o próprio Deus nos ensinou também na lei, lá em Deuteronômio capítulo 6, 16, que nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. O que o diabo está propondo é a oportunidade de ser visível, ter as atenções, ter os aplausos, através da violação dos limites que Deus assim colocara. Se Jesus subisse no alto pináculo do templo e pulasse, por mais que a Bíblia fale no Salmo 91 dos anjos que sustentam, Jesus estava quebrando a palavra de Deus que fala da tentação. Não tente o Senhor teu Deus. Sendo assim, Jesus cairia e morreria, e cometeria um suicídio. O diabo vai tentar nos convencer, através até do cunho religioso, que o único jeito de viver é tendo a atenção das pessoas, chamando a atenção das pessoas, sendo um espetáculo, sendo uma atração, sendo um semideus. E Jesus disse, não vai por esse caminho. Quando nós ouvimos a voz de Deus, que nós somos filhos amados em quem Ele se compraz, nós não queremos provar para as pessoas através da religião que nós somos amados, que nós somos espirituais.
Inclusive tem pessoas que às vezes almejam contextos ministeriais por causa da visibilidade que aquele ministério dá. Aquele ministério coloca à frente, faz com que ele tenha holofotes virados para ele. É uma maneira de dizer, eu estou aqui, percebam-me. E quando a gente vive condicionado à percepção do outro para se sentir amado, e aqui eu não estou sendo hipócrita, é muito gostoso, é muito bom quando as pessoas nos percebem, nos notam, isso faz bem. Mas se você vive em função disso, ou se não ter isso é um fator condicionante para a tua alegria ou não alegria, viver ou não viver, meu irmão, minha irmã, você vai ser muito frustrado. Tem que bastar ser amado em Deus, para não precisar usar o cunho religioso para provar alguma coisa para alguém e nem para si. Por fim, nós temos a terceira tentação. Quando o diabo faz com que Jesus veja os reinos, a glória, o poder desse mundo. E quando ele faz isso, ele está dizendo, para viver, você tem que ter poder. Para viver, você tem que ter glória. Para viver, você tem que ter tudo bom e do melhor. E Jesus vai dizer, arreda-te, Satanás. Porque em nenhum momento eu vou querer ter algo que me faça adorar a você, ou adorar esse algo que você está me oferecendo. Porque guarde uma coisa, sempre que nós colocamos qualquer pessoa ou qualquer coisa como sendo aquilo que traz sentido, que traz poder, nós estamos substituindo Deus por um ídolo. Por isso que é muito perigoso, por exemplo, esse momento político, quando você defende a unhas e dentes um determinado político, um determinado partido. Talvez isso se tornou um ídolo no teu coração. E quando isso se torna um ídolo, e nós nos relacionamos com o ídolo, tocamos o ídolo, acionamos a nossa conversação com o ídolo, aquilo traz em nós um senso de poder, de glória, de convicção, de acerto. Isso eu estou falando aqui, qualquer que seja o político, qualquer que seja a ideologia política, saindo do âmbito político, qualquer que seja a pessoa. Você não precisa de glória, você não precisa de poder, você não precisa dos reinos. Cristo não se vendeu, se sabotou, cedeu a essa realidade. Cristo sabia que ele estava caminhando para a cruz. Cristo sabia que a glória seria a cruz, não fugir da cruz. Nós iremos experimentar de muita tentação durante a nossa vida, e sempre que nós cedermos a qualquer uma dessas tentações, nós teremos medo da morte. Não estaremos seguros diante da face da morte. Teremos medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, mas eu não quero morrer. É lógico. Mas é uma grande tentação. Construir uma vida para evitar a morte, respaldada, alicerçada naquilo que Jesus disse, não. Que Deus te abençoe. Nós teremos altos e baixos, Jordão e deserto. Como Marcos disse, entre anjos e as feras do campo, demônios, diabolos. Viver é assim, altos e baixos. E a grande beleza está em permanecer em Cristo, viver em Cristo, não ceder pela graça como Cristo não cedeu na graça, sendo autor e consumador da nossa fé. Não ceda às tentações, resista em Cristo, porque sempre que você ceder, alguma coisa em você
vai ser ativada. E o medo, o aprisionamento da possibilidade da morte, vai assombrar e atormentar você. Cristo não temia a morte. Inclusive, quando ele esteve diante dela na sua obra redentora, salvífica, ele se rendeu. Porque só havia uma maneira de conceder vida, entregando-se à morte. E hoje, nós não precisamos nos entregar à morte, porque Cristo já se entregou à morte. Nós temos que nos entregar à vida, mas a vida em Cristo. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre você e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, até a volta de Cristo Jesus. Amém e amém. Fique com Deus, boa semana.